Fala galera, como vocês estão? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Sacerdócio Real. Sim, para você que não sabe, a gente está estudando um livro chamado Sacerdócio Real, do Edward Welch, Entrando na Presença de Deus. A gente tem estudado um pouco sobre esse entrar na presença de Deus, por que nós temos acesso à presença de Deus hoje e o que é o sacerdócio, o que é o ofício sacerdotal. Olha que doideira isso. No último vídeo a gente entendeu um pouco sobre esse ofício sacerdotal, sobre esse sacerdócio, sobre quem eram os sacerdotes. E nesse vídeo de hoje a gente vai entender um pouco sobre a história sacerdotal. É muito interessante isso. Por quê? Porque recapitulando, no último vídeo a gente entendeu que nós somos sacerdotes através de Cristo Jesus. E também nós entendemos que nós buscamos e adoramos a um Deus que deseja habitar entre o seu povo. Então, para a gente entender a história sacerdotal, nós precisamos olhar para o templo e para o tabernáculo. E como isso tudo culmina em Cristo, cara. Então hoje, cara, nós vamos entender um pouco sobre essa história sacerdotal, cara. O vídeo de hoje é um pouco falando sobre isso. Então, cara, Guto, como que a gente vai entender a história sacerdotal? Olhando para o templo e para o tabernáculo. Cara, o templo e o tabernáculo foram os lugares onde Deus se aproximou da humanidade, velho. Olha que doideira isso. Foi o lugar onde Deus se aproximou da humanidade. Foi um local de proximidade entre Deus e o homem. E você vai entender que o Éden também faz parte disso. Só que a gente vai falar um pouco sobre isso no final. Mas, Guto, então o que era o tabernáculo, mano? Cara, o tabernáculo, velho, era um lugar de habitação de Deus. Era a tenda portátil de Deus durante os anos do deserto do povo de Israel. Era um lugar onde Deus habitava ali, sabe? Era uma... É engraçado esse termo, uma tenda portátil. E era uma tenda de 4,5 metros de altura por 4,5 metros de largura. E no recinto mais interno da tenda, nós temos o Santíssimo Lugar, que era um lugar de, cara, habitação, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano lá. É muito interessante porque em Êxodo 18, Moisés é ordenado por seu sogro, sumo sacerdote. E aí em Êxodo 33 tem um desempenhar desse sacerdócio. Olha que legal isso, mano. Olha o tanto que o sacerdócio era uma parada, cara, louca, muito doida, assim, era uma parada incrível, assim, de você se pensar, era algo majestoso, mano, era uma, sei lá, só lendo o texto mesmo para que você entenda. Então, cara, lá em Êxodo 33, versículo 7, olha que doideira, a gente vai ver Moisés desempenhando esse ofício. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta de sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro de Moisés da tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés, e todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta de sua tenda, e adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Olha isso, mano. Olha que profundidade, olha que, cara, olha que ofício mais maravilhoso que, cara, Moisés tinha, que os sacerdotes tinham, velho. E a Bíblia, o Evangelho vai trazer para nós que nós somos sacerdotes, velho. Então, cara, a gente muitas vezes negligencia esse ofício que nos foi dado. Nós temos essa herança sacerdotal. E aí aqui a gente está vendo desempenhar essa função no Velho Testamento, durante o tempo do povo de Israel no deserto, cara. Olha que doideira isso. E aí, cara, depois disso, nós temos o templo. Então nós entendemos que o tabernáculo era a tenda portátil de Deus durante o povo no deserto, onde Deus ali habitava, né, com os sacerdotes, habitava no meio do seu povo. E no recinto mais interno nós tínhamos ali o Santíssimo Lugar, que era um lugar de, cara, aproximação, era um lugar de proximidade, era um lugar de intimidade, era um lugar de devoção daqueles sumos sacerdotes. Era um lugar, cara, é muito doido isso. Então você percebe que Deus desejou habitar entre o seu povo também no deserto. E agora nós vamos pro templo. E Guto, o que era o templo? Cara, o templo era a morada estacionária de Deus. E você vai entender... E você vai entender o porquê que era morada estacionária. Porque, né, como o tabernáculo, né, quando a gente olha para o tabernáculo, era uma tenda portátil, ela era levada, né? Moisés armava a tenda. Já o templo foi durante o reinado de Salomão. Você percebe que Salomão constrói o templo em Jerusalém, velho. E aí ali se torna a morada estacionária de Deus, né?
Então você olha para o tabernáculo e mais para frente agora nós temos o templo, que também era a casa de Deus, era o lugar onde Deus habitava. E é muito interessante porque durante o reinado de Nabucodonosor, durante o Império Babilônico, o templo de Salomão é destruído. E aí quando a gente olha para Ageu 2:9, lá vai falar que a glória do segundo templo seria maior que a do primeiro templo. Olha que doido isso. E aí quando a gente interpreta isso, quando a gente entende isso, cara, isso faz muito mais sentido e traz muito mais profundidade, sabe? Traz muito mais... O nosso coração até queima, as palavras saltam aos nossos olhos. Porque quando nós falamos que a glória do segundo templo seria maior que a do primeiro templo, que foi destruído, o templo de Salomão foi destruído pelo Império Babilônico, a gente está falando agora do segundo templo que é eterno. E olha que doido isso, porque quando a gente vai para João 2:18 ao 20, Jesus vai falar para aqueles sacerdotes, para aquela galera que estava lá no templo, falando assim, olha, destruam esse templo, em 3 dias eu irei reconstruí-lo. Aí o povo falou assim, cara, como assim, você tá doido? Esse templo demorou mais de 40 anos para ser construído, você tá falando que você vai reconstruir ele em 3 dias se a gente derrubar ele. Só que Jesus estava falando dele mesmo. Agora você vai entender porque que o tabernáculo e o templo culmina em Cristo, e é um apontamento para Jesus. Porque Jesus é o segundo templo. Jesus é o templo, Jesus é o tabernáculo, cara. Ele ia reconstruir, só que para sempre o templo. Eles falam assim, olha, Jesus virou e falou assim pros caras que estavam lá no templo, olha, é o seguinte, me matem. Eles iriam destruir o templo. Me matem. Em 3 dias, cara, eu irei ressuscitar. E agora esse templo não seria um templo material, mas seria um templo, cara, que vai permear pela eternidade, velho. Sabe, é muito doido isso. Agora nós temos o templo do Espírito Santo, cara. Nós somos, Deus habita dentro de nós. Agora é um templo indestrutível. Não existe mais impérios que vão destruir esse templo. Olha que doido isso, mano. Olha a profundidade disso, sabe? Cumpriu-se as profecias. Jesus é o cumprimento de tudo. Jesus é o segundo templo. E aí, cara, a gente começa a entender o porquê que nós somos sacerdotes. Porque Jesus rasga o véu. Já não existe mais templo. O véu que separava o Santíssimo Lugar foi rasgado de cima até baixo quando Jesus morre e ressuscita. O véu foi rasgado, já não existe mais separação. Agora o homem pode desfrutar livremente da presença de Deus, cara. O pecado foi levado às costas de Jesus. Jesus tomou o peso sobre si de todo o pecado da humanidade. E agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Por isso nós temos essa herança sacerdotal. Porque nós somos sacerdotes em Cristo. Cara, espero que isso esteja fazendo sentido para você. O segundo templo foi reconstruído, só que agora para sempre, porque Jesus é o segundo templo e ele ressuscitou. E essa é a majestosa, sabe, inigualável mensagem, sabe? O sacerdócio é isso. Então você percebe que o sacerdócio é muito mais profundo do que a gente imagina. Saca? E cara, e antes disso, Guto? E antes do templo, antes do tabernáculo? Jesus habitou, Jesus se aproximou da humanidade? Qual foi a primeira vez que Deus se aproximou da humanidade, cara? Sabe, antes disso, como é que era? Porque a gente só tá falando do tabernáculo que vem durante o povo de Israel no deserto, e depois a gente tá falando do templo, que é mais pra frente. E antes disso? O que havia antes disso? Cara, a primeira vez que Deus se aproximou do homem foi na sua criação. Olha que doido, cara. O céu nunca foi destinado a conter o Deus triuno, o Elohim. Sabe, isso é muito doido, cara, quando a gente para pra pensar na criação. Porque quando fala que o domínio, né, de Deus é o céu e o domínio dos homens é a terra, Deus deu sobre o homem dominar a terra, o fato de falar lá na Bíblia que o Espírito de Deus pairava sobre as águas indica proximidade, velho. A gente começa a ler o Evangelho de uma forma muito mais diferente. Cara, indica proximidade, além de ser inesperado. Vai falar que o Espírito de Deus já habitava sobre o lugar onde os homens dominariam. O Espírito de Deus pairava. Cara, as águias pairam sobre os seus filhotes. Olha essa frase, as águias pairam sobre os seus filhotes. Cara, o Espírito de Deus pairou sobre Jesus no seu batismo. O mesmo Espírito envolveu Maria, envolveu Jesus no ventre de Maria, cara. Então você vê que é proximidade, cara. Enquanto os deuses das lendas, enquanto os deuses da humanidade, criados pela humanidade, eles se mantêm fixos e inertes nas suas moradas celestiais, cara. O Deus que se revelou no seu Filho, cara, o único Deus verdadeiro, ele se aproximou. Ele se aproximou da sua criação. Ele se aproximou quando deu origem a todas as coisas. E esse Espírito dele habita dentro de nós, cara. Olha que doido isso. Deus, o único Deus verdadeiro, desejou habitar entre nós. Na criação. Na criação. E nós percebemos que agora o modelo de tabernáculo
era o Éden. Olha que doido isso. O Jardim do Éden foi o primeiro modelo de tabernáculo. O Éden foi o primeiro modelo de tabernáculo. Agora eu quero que você entenda isso. No Jardim do Éden nós tínhamos o Éden, que era o jardim, e um lugar separado onde ficava a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E ali era o santíssimo lugar. Era ali que Deus descia e caminhava com o homem e com a mulher, com Adão e Eva. Era ali que Deus habitava, era naquele lugar, naquela região onde ficavam as árvores. E o resto do jardim era o Éden. E depois daquilo tinha todo o resto do que ele havia criado. Eu não sei se... Às vezes você tá achando aí que era só o Éden, né? Era só o Jardim do Éden que existia no início de tudo. Não, existia o resto da terra. Mas ali era o tabernáculo de Deus, era o Jardim do Éden. Era um lugar separado. Ali nós tivemos o primeiro modelo de tabernáculo, cara. Onde Deus habitava entre o homem, onde Deus caminhava com o homem. Onde o Deus Elohim, né? Quando Adão e Eva se esconde de Deus após pecar, vai falar que eles ouviram os passos do Senhor. Olha que doido isso. Eles caminhavam junto com Deus dentro do seu jardim ali. Então a gente percebe que o primeiro modelo de tabernáculo foi na criação. Então você percebe que, cara, Deus desejava habitar entre os seus, velho. Sabe? Deus desejava habitar entre nós. Olha que doido isso, mano. Olha que coisa doida. Então, cara, você percebe que nosso Deus é um Deus relacional. E isso tira da nossa cabeça essa ideia de Deus distante. Essa ideia de um Deus divino que tá lá e eu tô aqui, é isso aí mesmo. Só que não, cara. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e por isso nós somos criados para se relacionar com Ele. Esse relacionamento. E hoje nós entendendo tudo isso, cara, o cumprimento de tudo isso, nós podemos nos aproximar de Deus. Olha que doido isso, mano. Olha que maravilha. Olha quão profundo é o Evangelho. Olha quão profundo é o sacerdócio, mano. Aquilo que só o sacerdote, só o sumo sacerdote tinham a oportunidade de experimentar uma vez no ano, nós podemos experimentar todos os dias dentro do nosso quarto, dentro do nosso secreto, de entrar na presença de Deus, cara. E isso faz com que nós possamos nos maravilhar com tudo isso. Então entenda, cara, o céu nunca foi destinado a conter o Deus triuno. Pelo contrário, nós adoramos e buscamos a um Deus que deseja habitar entre o seu povo. E um dia já não haverá mais sol. Ele habitará entre nós, com a sua igreja, no novo céu e na nova terra, a nova Jerusalém, cara. Já não haverá mais tristeza nem dor. Ali será o tabernáculo de Deus. Ele é o tabernáculo. Já não haverá mais templo, já não haverá mais um tabernáculo. Agora haverá, cara, a glória de Deus manifesta em um lugar onde ele habitará entre o seu povo, cara. Existe uma glória que nos aguarda. E viva com isso no seu coração para que você realmente seja cheio e tenha essa necessidade de desempenhar o sacerdócio real que nos foi dado através de Cristo Jesus, velho. O véu se rasgou, velho. O véu se rasgou. Vá correndo para a presença dele. Hoje nós podemos entrar na presença dele, se nos satisfazer dele. Porque, cara, quanto mais satisfaço, quanto mais a minha alma se satisfaz no Senhor, cara, mais completo, mais cheio eu me sinto. Então, cara, tem isso no seu coração. Tem isso na sua mente. Já não haverá mais tabernáculo nem templo, pois a glória do segundo templo é eterna. A glória do segundo templo se fez completa em Cristo. Amém? Tamo junto. Até a próxima.